Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, meus seguidores das redes sociais, do meu canal do YouTube, da minha coluna Mundo Afora no jornal The Brazilian Post, tenho ao meu lado hoje o Dr. Antônio Ribas Paiva. Isso mesmo, Dr. Antônio Ribas Paiva. Tá muito bom. Especialista em direito civil e direito criminal. E o tema de hoje, naturalmente, é intervenção militar, principalmente porque os intervencionistas, aqueles que estão participando das manifestações, estão sendo criminalizados por muitos, juristas inclusive. Então a população precisa saber dos direitos destes manifestantes, porque para uns é crime, para outros não é. E para o senhor, doutor Ribas? Isso é direito do cidadão. O cidadão pleitear mudanças nas instituições não é crime, é direito natural. Então o senhor considera que as pessoas que estão entrando na justiça, querendo, eles se acham no direito de estar separados dos intervencionistas para não serem confundidos? Não, isso é bobagem, é falta de conhecimento. Porque, como eu já disse, é direito do cidadão pleitear modificações nas instituições. Isso é direito. Um direito não pode ser criminalizado, a não ser no fascismo, né? E eles alegam sempre, as pessoas que não compreendem muito bem o que os intervencionistas querem, né, que é uma intervenção militar, né, constitucional, eles alegam que seria a volta da ditadura, enfim, isso é legal. Deixa eu explicar uma coisa. Não é uma intervenção militar. Por quê? Porque as Forças Armadas são instrumentos da sociedade, assim como as demais instituições. Então é uma intervenção da sociedade através de um instrumento constitucional que são as Forças Armadas. É a mesma coisa você falar que o bisturi é o médico, não é. O médico intervém no paciente com o bisturi. As Forças Armadas são o bisturi da sociedade, só isso. O senhor considera essa aversão à palavra intervenção militar devido à desconstrução cultural que foi feita não esses é. É um anos equívoco. Depois da anistia, depois que os militares deixaram? Não é isso, eu vou repetir. É um equívoco, porque a intervenção não é militar. É intervenção da sociedade através do seu instrumento, que são as Forças Armadas. E é um instrumento constitucional. Quem instituiu as Forças Armadas foi a sociedade. Então, numa república, tudo que foi instituído é de propriedade da nação. Então, a nação tem direito de lançar mão de seus instrumentos para aprimorar as suas instituições. Foi isso que aconteceu em 1964, doutor? Olha, a Constituição era outra, não é? Eu não posso afirmar exatamente o que aconteceu em 64. Mas, de toda forma, a sociedade, na época, exerceu o seu direito de poder instituinte, que é o poder de criar, modificar ou revogar instituições. Não é o Congresso o guardião da legalidade. Nem o executivo, nem o judiciário. Não, senhora. O poder de modificar as instituições, e é um poder que tem que ser exercido, é um poder individual e coletivo que tem que ser exercido diretamente, não por representação. Pelo simples motivo de que aqueles que estão no poder não querem modificar nada. Inclusive eu assisti uma entrevista do Dr. Romeu Tuma, durante as manifestações, foi gravada uma entrevista dele que eu assisti hoje. Ele colocou essa questão que o senhor está dizendo aí, que o indivíduo pode eleger seus representantes e que essas manifestações são uma espécie de veículo de pressão sobre os parlamentares eleitos. Mas o senhor não acha que uma vez
que a gente elege os parlamentares, a gente acredita nas propostas e na fala dele, e depois a gente ainda tem que pressioná-los para mudar alguma coisa? Veja, a questão é a seguinte: a pressão popular é uma forma de manifestação de vontade coletiva. É o que aconteceu. Ela sinaliza, é o farol que conduz o navio. Ela sinaliza o que a sociedade quer. Agora, mantidas as instituições, os membros dos poderes da República têm que atender às necessidades sinalizadas pelas manifestações. Agora, no caso presente, isso é impossível. Por quê? Porque houve uma usurpação do poder do Estado pela classe política. A classe política, ela usa o poder do Estado em próprio proveito e não em proveito da nação. Então essa usurpação, ela tem que ser remediada. E como é que você vai confundir? Como é que você vai convencer o Al Capone a tornar o cassino dele mais lícito? É difícil. Você não convence o poder. O poder, ele tem que ser convencido. Se você não convence pela razão, tem que ser através dos instrumentos constitucionais. E o legislador constitucional, através dos redatores técnicos, deixou muito claro que as Forças Armadas têm a destinação de defesa da pátria e dos poderes constitucionais. Agora imagine o seguinte: no Brasil os poderes constitucionais foram usurpados pelo crime. Realmente assim, o senhor acha então que eles entre si e separadamente foram usurpados pelo crime e também não estão se comunicando direito? Não, eles estão se comunicando muito bem no sentido de prejudicar a nação. Por exemplo, recentemente o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ele devolveu uma medida provisória para a presidente Dilma. Mas isso é pressão política, isso aí é briga de quadrilha, isso não interessa. Isso não importa para o povo brasileiro. O povo brasileiro não quer que roubem a Petrobras, o BNDES, a Uzi Minas. Ele não quer que roube o seu patrimônio. O senhor considera esses empréstimos, desculpe, o senhor falou do BNDES, o senhor considera esses empréstimos e doações do BNDES um ato ilegal, uma vez que não passaram pelo Congresso para aprovação? O nome do banco é Banco de Desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Da economia e das necessidades da nação. Você não pode destinar estes recursos que pertencem à nação a países estrangeiros. Porque você não está desenvolvendo a nação. Você está usando o dinheiro da nação em outro país. Não interessa se esse país mereça ou não, que seja uma boa ou uma má causa. A nação criou o BNDES, foi para servi-la e não para servir estrangeiros. É muito simples isso. E nesse caso, então, como foi um ato presidencial, né, porque não passou pelo Congresso a aprovação desses empréstimos, dessas doações, então é aonde a gente volta à questão que o senhor estava falando, da briga de quadrilhas, que eles estão se comunicando muito bem, porque já que deveria passar pelo Congresso e não passou, isso, né, é constitucional, então a falta de comunicação ou a presença de uma combinação para não passar pelo Congresso, isso não constitui assim um motivo suficiente para uma intervenção? É um motivo para que qualquer cidadão requeira o impeachment do presidente. Porque isso aí está elencado, esse assunto está elencado no artigo 85 da Constituição Federal, que trata do ilícito de responsabilidade, do crime de responsabilidade. Está elencado, é só pegar o artigo 85 e ler. Agora, o que acontece? O legislativo deveria ter a função
de fiscalizar os atos do Executivo. Nesses 30 anos de Nova República, nunca foi feito isso. Por quê? Porque está provado pelo Mensalão e pelo Petrolão que o Legislativo Federal era comprado para não fiscalizar o governo. O Mensalão trouxe a público. É por isso que existe essa instabilidade, esse vácuo político institucional existe, porque houve descumprimento de todas as leis do país. Esse é o vácuo. E durante o Mensalão, doutor, eu tenho conhecimento, inclusive uma conhecida nossa, a senhora Ana Prudente, ela protocolou o pedido de impeachment do presidente Lula, assim como eu tenho conhecimento de mais 14 pedidos de impeachment do presidente Lula. Sim, mas como é de competência da Câmara Federal, eles nem tomaram conhecimento e arquivaram. Eles têm o poder de arquivar. Por isso que o impeachment é uma manobra que não interessa. O impeachment é uma manobra diversionária. Por quê? Porque quem vai julgar o impeachment é quem é beneficiário do Petrolão, do Mensalão. Eles não têm legitimidade, essa é a palavra. Ocorre o vácuo político-institucional quando qualquer dos poderes da República perde a legitimidade. Eles perderam a legitimidade. Então é por isso que a presidente está querendo passar parte do seu poder para o vice-presidente, para outras autoridades, de outros poderes. Por quê? Porque ela sabe que ela perdeu a legitimidade, mas ela pode se fortalecer apoiando-se em outros agentes públicos, que são, na realidade, a classe política. O Brasil, ele tem um problema, a sua classe política. A classe política no Brasil usurpou os poderes do Estado para a prática sistemática de delitos. É isso que acontece no Brasil. Então, a culpa não é do presidente da República, é o regime que é uma cleptocracia. Então, não é uma pessoa. Se você, o pessoal que quer impeachment quer tirar uma pessoa, mas não é uma pessoa, é um bando. Exatamente. Eles exercem, veja. O que acontece? Qual é o nosso regime? É de exploração, é um regime escravocrata de exploração da nação brasileira. Então, veja, você tirar um elemento, não adianta. É por isso que é necessário, em defesa dos poderes constitucionais, que a nação intervenha no processo, separe o joio do trigo, restabeleça as instituições que foram rompidas e convoque eleições gerais. Esse é o processo. O processo de intervenção é esse. É um processo de restabelecimento das instituições que foram rompidas pela classe política. Não está se falando em romper as instituições, elas foram rompidas. Já foram rompidas. Então a sociedade tem que vir em socorro das suas instituições. Quais são as suas instituições que foram violadas? Congresso Nacional, Poder Executivo Federal, o Executivo Federal, que é a Presidência da República, e o próprio Supremo Tribunal Federal, que é mero instrumento do Poder Executivo. Principalmente porque o presidente é que nomeia os ministros. Exatamente. E o mais grave é o seguinte, que a exigência para ser ministro do Supremo Tribunal Federal era um notório saber jurídico. Agora, existem inúmeros ministros já nomeados que nunca tiveram notório saber jurídico. Tá certo? Então, veja, a própria Constituição do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, é ilegítima. Então, quando o professor Olavo de Carvalho diz que nós temos que esgotar as vias judiciais, é nada, coisa nenhuma, porque é nadar e morrer na praia. Não tem via judicial, isso eu já falei. Bom, a intervenção constitucional é a intervenção da nação no seu sistema político, político-institucional, através do seu instrumento de poder, que são as Forças Armadas. Vou fazer um paralelo. Uma pessoa assaltada chama a polícia, ela não chama a Cúria Metropolitana e nem o CVV, ela chama a polícia.
Qual é a polícia? Qual é a força cívica, institucional que garante o poder da nação? São suas forças armadas, mas elas são instrumentos da sociedade, elas não têm vontade própria. Então a sociedade tem que sair às ruas como tem feito e pedir o que é certo, intervenção constitucional, que não é das forças armadas, repito, é da sociedade através de suas forças armadas. Outro jurista aí, doutor, disse que realmente é crime. Que jurista? Chamar as Forças Armadas novamente. Qual jurista? Doutor Miguel Reale Júnior. Exatamente. E não foi o pai dele que ajudou na elaboração do ato institucional número 1? Deixa eu explicar. O Miguel Reale, ele não é imparcial nesse assunto, porque ele integra uma força política, que é o PSDB. Então ele tem interesse no processo. Para o PSDB, qual é o melhor cenário? É o enfraquecimento da presidente e um eventual impeachment. Porque eles querem novas eleições. Eles querem um terceiro turno. Então a questão, o Miguel Reale realmente ele não defende a questão do direito, ele defende a questão político-partidária dele, porque ele é do PSDB. Agora, qual é o crime da nação pedir para que seus instrumentos de força, que são as Forças Armadas, que têm essa destinação, intervir no processo? Para quê? Para pôr a casa em ordem e convocar novas eleições. Ninguém quer militarismo. Militarismo é coisa para país africano, que ainda não se desenvolveu, que é um estado tribal, que precisa dessa figura militar. O Brasil não precisa de figura militar no poder. Por quê? Porque o povo a cultura brasileira já ultrapassou esse processo. O que nós precisamos é que as Forças Armadas cumpram o seu dever constitucional. Ponto. E nesse período de intervenção, antes da convocação das eleições, o senhor fala de arrumar a casa, seria o quê? A auditoria cívica, militar, tudo. Veja, seria, em primeiro lugar, o restabelecimento das instituições que foram rompidas pela classe política. Você tem que traçar, pôr a casa em ordem, é restabelecer as instituições. Nós temos instituições. Elas têm que ser restabelecidas e dotadas de mecanismo de proteção contra aqueles que pretendem usurpá-las. Porque se você escrever num papel alguma coisa e não dotar essa coisa de mecanismos, você não tem como defendê-la. Foi o que aconteceu. Nós temos instituições que foram usurpadas. O que tem que acontecer? Essas instituições têm que ser retomadas pela nação através das suas forças armadas, aprimoradas, restabelecidas e aprimoradas. E após aprimoradas, vai ser um processo de outorga da nação e das forças patrióticas, que é a nação brasileira com o seu exército. São as forças patrióticas. Essas forças patrióticas que têm o poder institucional, ou seja, de restabelecer as instituições. Restabelecidas as instituições, convocam-se eleições gerais. O que aconteceriam aos políticos corruptos comprovadamente? Eles têm que responder à legislação vigente. Com provas aí é uma questão. Eles seriam presos imediatamente? Veja, aí é uma questão criminal. Uma questão penal, simplesmente, não uma questão institucional. Alguém que no exercício de um cargo se apropria de bem público é o crime tipificado como peculato. Os peculatários têm que responder pelo crime. Agora, no caso de prevaricação também? Prevaricação é crime. Né? Alguém pode estar num cargo e não tomar conhecimento de nada. Isso é outra coisa. Isso é negligência no exercício da função. Não é prevaricação, então? Veja, a Petrobras é uma companhia de economia mista, não é uma estatal. Não é? Então ela tem que obedecer à lei das SA.
O que ela fez ali foi até prova em contrário, ela foi negligente no exercício do cargo. Mas não é essa a questão. Você falou... E em relação à lei de responsabilidade? Exatamente. Nós não estamos aqui tratando do julgamento de ninguém. Nós estamos aqui conceituando as coisas. Então, veja, numa intervenção constitucional, todos os delitos praticados serão apurados. Porque a classe política perdeu por comissão, em sentido lato estrito, né? E por omissão. Então tem que responder. É lógico que, numa intervenção constitucional, toda essa gente vai ser afastada dos seus cargos. E eles vão responder criminalmente pelo que fizeram. Isso aí não é uma questão revolucionária, isso é uma questão penal. A questão revolucionária é a nação intervir no poder do Estado para restabelecer as instituições. Isso é que é o processo político revolucionário necessário. Por que é necessário? Porque não há solução nessa gosma de poder do crime. Então, em relação, por exemplo, aos que defendem renúncia, cassação, o que o senhor tem a dizer? Para a gente analisar isso, tem que dar um passo além. Renunciando a presidente ou sendo cassada, o que muda? Você muda o rótulo do veneno? Em vez de criolina, você põe lá que é outro veneno, é isso? Claro. Você tem que lavar a garrafa ou jogar a garrafa fora. Então, o senhor defende a intervenção militar? Olha, eu vou falar um palavrão aqui. Não se acerta doce de merda. Você pode pôr açúcar e mexer à vontade que você não acerta. Você tem que jogar a panela fora e fazer outro doce. Tá certo? Agora, impeachment é querer acertar doce de merda com açúcar. Não dá, pô. Não vai resolver o problema político institucional no Brasil. Você tem que afastar a classe política através de uma intervenção constitucional praticada pela nação através dos seus instrumentos, que são as Forças Armadas. As Forças Armadas não podem decidir intervir de motu próprio. Elas têm que ser chamadas pela nação. É isso aí, gente. Entendem? E eu acho, doutor Ribas, que as pessoas estão começando a entender, mas quanto mais aumenta o número de intervencionistas, mais a mídia, mais aqueles que foram instruídos durante esses anos todos, depois que os militares deixaram o poder, porque as universidades foram tomadas pelos professores marxistas, e a história foi contada de modo totalmente diferente. Essa é a minha opinião mesmo, e eu acho que as pessoas não entendem e procuram sempre denegrir a imagem daqueles que lutaram contra a implantação da ditadura do proletariado, que era o que eles queriam na época. Agora, eu quero deixar claro aqui que ideologia é instrumento de dominação. Rotular alguém de esquerda ou direita é mentira. A ideologia serve apenas para deixar a água turva e para que as pessoas não entendam que o objetivo é a tomada do poder. Então, ideologia de esquerda ou de direita são ferramentas de tomada do poder. Mas essas pessoas que acessaram o poder depois da anistia, elas naquela época... Elas cumprem... Não, elas não querem, elas não têm querer. Com uma postura ideológica, elas queriam a implantação de uma ditadura. Mas é isso. Elas vivem dizendo aí que estavam defendendo a democracia. Sim, e olha só o que fizeram depois que conseguiram acessar o poder. Sim, mas o objetivo delas sempre foi a tomada do poder. Agora, o grande problema do Brasil, o problema essencial, é que o Brasil não tem presidentes, tem gerentes de interesses transnacionais. Agora, numa intervenção agora, nós precisamos de nos autodeterminar para poder traçar os nossos destinos. E não é com gerentes, nós temos que ter presidentes. Nós temos que ter estadistas e não gerentes de interesses transnacionais, como nós sempre tivemos.
A própria proclamação da República foi comprada. Pode explicar isso para nós? Foi. Na época, o Brasil, da proclamação da República, em 1889, o Brasil tinha perto de 14 milhões de habitantes. Nenhum deles era republicano. Talvez você tivesse 1000 republicanos no Brasil. Talvez. Você tinha um povo interessado em sobreviver e que respeitava a monarquia brasileira. 14 milhões contra 1000, foi isso. E os 1000 venceram. Só que, à época, em 1889, o Brasil era a segunda potência econômica e militar do mundo. De 89 para 64, o Brasil caiu do segundo lugar para o 46º lugar. E hoje é o 7º. Quer dizer, em 150 anos não conseguiu, 126 anos, né? Não conseguiu voltar ao segundo lugar. E talvez não consiga mais. Está sucateando. Né? Não é pelo fato de estar sucateado, é o seguinte, a proclamação da República não foi um anseio popular, ela foi comprada pela potência hegemônica na época, que era o Império Britânico. Por quê? A troco de que um marechal ia proclamar a República a pedido de 1000 pessoas, quando 14 milhões de pessoas não se interessavam pela República? Isso foi o primeiro golpe aplicado contra o Brasil. Não que eu defenda a monarquia, não. Eu defendo a soberania. Na época o Brasil era soberano. Proclamou a República, ele deixou de ser. Porque ele entrou em decadência e não foi repescado em momento algum por nenhuma das repúblicas, nem pelo Estado Novo, nem pela República Velha, e nem pela Nova República, e nem pela nossa Revolução de 64. Não foi. Continuou em decadência. Ele não foi repescado, não teve autodeterminação. Agora, hoje, se você tivesse 1000 pessoas na Paulista pedindo para que fosse proclamada a República, você acha que você conseguiria? Não. Nós tivemos na Paulista milhões de pessoas, no Brasil milhões de pessoas, pedindo o quê? Não, e essas intervenção constitucional, que é o que eles necessitam. É isso. Mas essas manifestações estão acontecendo, não é agora, recentemente não. Eu mesma participei de manifestações em 2006, 2007, nós já estávamos na rua pedindo e éramos poucos. Mas agora tem massa crítica. Agora, falando em soberania, doutor Ribas, o que o senhor acha daquelas declarações do ex-presidente Lula, que se for feito o impeachment da presidente é golpe e que basta o Stedley aparecer com o seu exército, e depois o ministro venezuelano que vem aqui no Brasil treinar o MST eu digo isso não é uma provocação contra a nossa soberania? Isso aí são bravatas. Incitação à guerra civil? Não, isso são bravatas de um alcoólatra, porque não existe força adversa às nossas forças armadas. Ou seja, nenhuma força na América Latina tem exército e organização suficiente para enfrentar o nosso exército. Então são bravatas de alcoólatra. Vou continuar confusa, doutor. Doutor Ribas, não é fácil. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, simples. ter ouvido suas considerações aí, sua palavra, e espero que tenha esclarecido alguma coisa, principalmente aqueles que criminalizam os intervencionistas. Eu tenho muita satisfação de estar com você, de procurar esclarecer os conceitos que levam ao conhecimento da verdade. E sempre que precisar, estamos aqui, tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Deixar claro uma coisa, que isso que nós conversamos aqui, eu converso com qualquer um em qualquer lugar. Debate público ou não, tá? Seria interessante. Estou à disposição. Seria interessante se você ser chamado para um debate público, né? Estamos à disposição. Aliás, seria muito interessante um debate entre juristas, assim, num momento bem especial. Tá certo. Obrigada. Boa noite.